Eu tava trocando ideia lá com os chineses quando eu fui lá pra Inglaterra. E aí o cara era um pouquinho mais novo que eu, mas mais ou menos da minha idade, 40 anos. E aí eu fui perguntar pra ele assim, cara, e aí, tu tem irmão? Ele falou, cara, ninguém da minha idade Ah, tem irmão. então, teve a lei do filho único, né? Aham. Por quê? Como eu falei, acaba a Segunda Guerra Mundial, vem a Guerra Civil em 49, começa a República Popular da China, 500 e poucos milhões de habitantes. Quando o Mao Zedong morre em 76, já tinha mais de 900 milhões de pessoas. Então os caras chegam assim, pegam ali no início dos anos 70, cada família tinha aí cerca de 6 filhos por família, já começa um plano de redução. Isso até nas grandes cidades, as famílias não. Sim. Entendi. E o foco era ter 3, né? E aí chega no fim dos anos 70, as famílias estavam em uma média de 3,6 filhos por família. Não era o suficiente. E aí o governo tá ali com uma população de 1 bilhão e pouco de pessoas, como é que dá comida, segurança, saúde, escola para todo mundo? Aí vem a lei do filho único, que no começo ela era bem abrangente, mas depois tinha tanta brecha que só 38% da população realmente se encaixava na lei do filho único. O pessoal que morava na roça podia ter 2 filhos se a primeira fosse uma menina. E aí também essa questão da menina, até hoje não pode fazer ultrassom do bebê, porque tinha muito aborto de menina, né? Então, tem vários problemas, óbvio, né? Tem vários problemas. Um dos problemas demorou demais para acabar. Aham. Eles entendem que aí, de repente, se perdeu uma geração porque demorou demais para acabar essa lei. Hoje já pode ter 3 filhos e o povo não quer ter nenhum, né? Porque é muito caro ter filho. Tem mais a questão das pessoas trabalharem muito, né? E aí veio a lei do filho único e muita gente não tem irmão. Mas tinha assim, por exemplo, na cidade que eu morava, eles me falaram que a multa era uma mixaria se tu tivesse filho. Porque a China, ela tem muita autonomia. As províncias, as cidades têm muita autonomia. Em Pequim, em Beijing, as multas eram absurdas, né? Porque é do lado do governo. Então, assim, pô, tem 2 filhos, 3 filhos, cara, vai pagar uma fortuna. Eu trabalhava numa cidade pequena de 4 milhões e meio de habitantes. Lá a multa era. Pequeno. Lá a multa era pouca coisa, assim. E aí tem também as histórias dos filhos que crescem em documento, do que o filho que o tio cria. Tem umas paradas, assim. Entendi. Tem uns jeitinhos ali, Tem uns né? jeitinhos chinês, tem. Um jeitinho Tem chinês. jeitinho. E tu falou que o emprego que tu arrumou no continente lá, tu arrumou meio que pelo Tinder, Foi pelo né? time. É, estrangeiro, assim, como é que é a relação lá, mulher e homem? Tipo, você falou que a galera não quer ter filho. Eles não querem ou eles nem se relacionam? Como é que é? Mas esse é um problema mundial, né? Você vê o Japão, a Coreia do Sul, eles estão Coreia do já Sul também. em menos um, né? Já Aham. estão a menos do que um, né? É. A China ainda está em 1 ponto alguma coisa. A Europa também passa por isso. Os Estados Unidos não passa porque tem imigração muito grande. Mas não é um problema da China, né? É um problema do capitalismo em si. Que é muito caro criar criança, a gente trabalha demais, não tem energia para criar criança. Então, assim, são vários problemas, né? Então a China também está nisso aí. Entendi. Mas É, tem mais homem que mulher hoje, por é. conta da lei do filho único. Tem mais homem que mulher. Pelo menos registrado, né? Ou, se bem que você falou que esse lance da galera abortar lá, fazer ultrassom, eles viam que era menina e Sim, abortava. sim. Que coisa. Mas por quê? Porque é a sociedade conservadora também, né? Como é machista, como é no Brasil. Então se dá a preferência para o homem. E porque também, antigamente, hoje nem tanto assim, né? Mas antigamente, a menina casava com a família do marido. Ela casava e ia se mudar para a família dele. Então ela ajudava a cuidar dos pais do marido. Entendi. Então, se só tem uma menina, quem que vai cuidar de vocês quando você envelhecer? Então tinha um monte de coisa, né, nesse processo. Entendi. Um monte de, Mais de... a ideia de que homem trabalha mais, sabe? Aquela coisa, homem é mais forte, produz mais, pode ter mais dinheiro, essa coisa toda, né? Aham. Bom, parecido com o pensamento do resto do mundo, Sim. pelo menos, né? Mas essas coisas. Qual que é a principal mudança, na tua opinião, durante esses 9 anos que tu tá vivendo lá? Existe alguma coisa que mudou, assim, a ponto de chamar a atenção, cara? O que a gente vê hoje é a economia da China crescendo menos, né? Principalmente depois da pandemia, Aham. mas ainda cresce 5% por ano, 6% por ano, que pra gente seria bastante. Só que pro chinês que estava crescendo 15%, os caras olham aquilo, pô, a economia tá mal. O chinês, o meu professor chinês, o pessoal que trabalhava comigo, eles falavam, pô, a economia não tá bem, cara. Porque os caras acostumaram com o salário triplicando a cada 10 anos. E a economia bombando, e o país bombando e crescendo, e prédio subindo. Aí vem a bolha imobiliária, não precisa mais ficar construindo tanto prédio, né? Então já não vê mais o horizonte mudando como era antes. Porque já não tem mais essa necessidade, e já não tem mais dinheiro para isso. Aham. E o dinheiro agora foi para as empresas de tecnologia.
Então, assim, a gente vê mais ou menos isso, né? E aí a percepção do chinês de, pô, isso aqui não tá tão bom como era antes. Realmente, mas, pô, 6% por ano ainda é bastante, pra né? nós aqui era um sonho. É, Que coisa, né? Os Estados Unidos não tá crescendo nem 1% esse ano. Então, assim, a percepção é muito diferente, né? Sim. E as empresas de tech, como é que foi quando os caras lançaram o DeepSeek lá, cara? Ah, pro chinês foi um troço, assim, absurdo, cara. De orgulho, né? De, pô, a gente fez um negócio que os caras não conseguem fazer. E, assim, e o desfile ontem foi a mesma coisa. É? O desfile foi a mesma coisa. Deles verem que, pô, a gente, 80 anos atrás, era um dos países mais pobres do mundo, embargado, porque depois que começa a China, né, a República Popular da China, eles sofrem embargo dos Estados Unidos, né, que é o padrão. E, de repente, hoje, 80 anos depois, os caras são uma potência dessa. Então, assim, é um orgulho, para eles é um orgulho muito grande. Isso tudo porque a China voltou pra dentro, né? Ela começou a prestar atenção pro lado de dentro. Tava sofrendo esse monte de embargo aí. Foi isso que aconteceu? Eles começaram a cuidar. Porque, pô, um plano para erradicar a pobreza, né? Sim. A gente ouve bastante falar sobre o interior da China, ou as partes mais afastadas, os camponeses lá que passam sufoco e tudo mais. Mas isso é muita propaganda, né? É muito propaganda. Pô, eu morava em cidade interior, cara. Você vai pro interior da China, não é assim. Não é feio como se pinta aqui. Ainda tem pobreza, ainda tem interiorzão lá, mas não é dessa forma, cara. Eu vejo muita gente até às vezes vir aqui e falar coisa que, cara, é ridículo. Tipo, analista de geopolítica que senta aqui e fala coisa que é mentira. Tipo o quê? Que, por exemplo, a conversa que a gente tá falando da questão das hashtags, né? Uhum. Teve um que veio aqui e falou, no Ocidente isso não acontece. Pô, Estados Unidos, cara, começou a guerra da Ucrânia, eles levaram um monte de influencer pra Casa Branca pra brifar os caras do que eles deveriam falar. Então, assim, acontece, cara, igual. Tem coisa que acontece na China, que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é liberdade. E na China, não, o Partido Comunista malvado. E assim, é direto, cara. Tipo, questão do crédito social, balão espião chinês. Pelo amor de Deus, cara. Tem um aí que até hoje tá no Instagram do cara, o vídeo lá do balão espião chinês, mano. 2025, os caras achando que a China tá precisando botar um balão pra sobrevoar o país. Não dá, né? Os caras com satélite. Tinha uma imagem, 3 semanas atrás, tinha uma imagem do aeroporto nos Estados Unidos, um satélite chinês, vendo assim, os carros, tudo movimentando. Não vão precisar de balão. Não precisa de um balão, né? Então, assim, eu vejo, né, porque eu faço muito react também, eu vejo muito aqui no Brasil a disseminação dessas fake news por profissionais de geopolítica. E aí isso daí é o que te pega, aí tu fica puto. Não, puto não fico, porque no fim não vai mudar nada, né? Mas é triste, cara, porque o cara é profissional, o cara deveria pelo menos verificar a informação do que ele tá falando. Tá. Mas deve ter algum aspecto de morar lá que tu não gosta. No meu caso, por exemplo, eu não falo a língua. Então, ainda, né? Eu não leio fluente, eu não falo fluente. Então, dificulta muito a inserção social, de fazer amizades com... Porque aí limita na bolha de quem fala inglês. E eu não consigo ler as coisas na rua, eu não consigo ler, sei lá, televisão, sei lá. Esse tipo de coisa, para mim, complica bastante. Mas quando né? eles falam coisas do cotidiano, tu consegue entender Coisa e se básica, virar. sim. E inglês, óbvio, né? Então, para mim, isso pega um pouco porque, de novo, a inserção social é importante, né? A gente precisa ter o círculo de amigos, essas coisas assim, e aí, no fim, cria-se a bolha de inglês e aí tá limitado sim. naquilo ali. Né? Eu morava numa cidade menor antes, que tinha 100 e poucos estrangeiros. Então, era muito difícil, porque o pessoal tem só vida, né? Então, é difícil se encontrar para fazer alguma coisa. Então, limita muito a questão social. Para mim, hoje, esse é o maior problema. Né? E arrumar emprego lá é mole? Não tanto mais, porque a China não precisa mais tanto estrangeiro. Por ano eles formam 2 milhões de engenheiros. Então não tem tanta necessidade de estrangeiro. Hoje essas vagas que pagam uma fortuna e tem uns pacotes de benefício absurdo, tipo escola internacional, passagem para casa, aluguel, internet, motorista, que eu tinha tudo isso na empresa que eu trabalhava, e está mudando para o Vietnã, para Tailândia, para o Camboja. Porque são países que ainda estão... Tipo, o Vietnã, eu acho que é a China uns 20 anos atrás, 25 anos atrás. Então, eles precisam ainda desse pessoal de fora para vir lá e ensinar os caras a fazer. E eu não falo isso de uma forma negativa, né? Mas foi o que a China fez. Veio um monte de estrangeiro, ajudou o país a ir para frente. Agora a gente não precisa mais tanto de vocês. Então, né? A galera começou a se mudar para os outros países. Então, mas tu pretende ficar por lá ou tu vai correr atrás dessas vagas maneiras aí? Tem até eu fiz uma entrevista semana passada para uma empresa na Tailândia. Mas eu quero fazer um mestrado em História da China ou Relações Internacionais Chinesas.
Então eu tô juntando meus documentos para fazer um mestrado lá. Por quê? Por que essas duas disciplinas? Porque eu gosto bastante, né? Eu pesquiso bastante, eu leio bastante sobre história da China, principalmente do fim do século XIX, o fim do Império, e até mais ou menos meados do século XX. E relações internacionais, porque também é uma parada que eu gosto. Então tu entende, tu foi estudar a história da China pra valer. Eu sou engenheiro de formação, né? Eu tenho uma pós em engenharia de produção, mas eu gosto muito de história. Então eu leio muito sobre a história da China. Até porque eu penso assim, se eu vou fazer react de uns caras, eu tenho que saber o que eu tô falando também, né? Não dá pra eu ficar dando orelhada, o cara dá orelhada, eu dou orelhada e não dá certo, né? Então eu tenho que ter a informação mais correta possível para passar para as pessoas. Entendi. Parece prudente, né? Se você tá se propondo a fazer esse tipo de coisa. É por isso que eu falo que às vezes o pessoal acha que eu sou pago pelo partido. E não é? Até queria, porque eu sei que eles pagam bem pra caramba pra quem faz vídeo em inglês. Ah, é? Pagar uma grana. Mas muita coisa do que eu falo é só a realidade do país. Só que se criou uma imagem tão negativa que às vezes eu falo alguma coisa que é a realidade, o cara enxerga, não, isso é muito positivo, não pode ser verdade. Então muita gente fala, não, agora mostra a área ruim. Pô, irmão, mas isso aqui é a realidade, isso aqui é o país. Eu faço vlog na rua, mostrando como é que são as coisas. É isso aqui, cara. É isso aqui, não tô passando pano nem nada, não, é isso aqui. Só que as pessoas estão tão atoladas na propaganda que quando eles veem algo positivo, obviamente é propaganda. Eu vi que tu fez um vídeo lá, inclusive, numa favela chinesa, né? Sim, eu me enfiei nos prédios antigos lá, que os caras não tinham autorização. Naquela época não tinha urbanismo, né? Os caras só saíram construindo prédio. Chama prédio do aperto de mão, porque é um prédio do lado do outro. Assim, é essa distância, literalmente. Uhum. E aí, de noite, dentro do prédio. Entre os prédios é de noite. Pode estar de dia na rua, não tem luz lá dentro. É só luz artificial. Tu não sabe... deve ser um sentimento esquisito. É esquisito. Porque tu não sabe onde é que tu tá. Porque não tem... É tudo viela, né? É tipo uma favela mesmo, cheio de viela, só que não tem teto, cara. Tu não consegue enxergar o céu. Que é um prédio colado no outro. Caraca. São prédios aí que vêm ali nos anos 70, nos 80, quando as cidades começam a crescer muito com as fábricas, principalmente as cidades do sul, tipo Shenzhen. Shenzhen era uma colônia de pescador. 40 mil pessoas. Hoje tem 12 milhões. Por conta das fábricas que foram para lá, as zonas econômicas especiais e tal. E aí cresce esse urbanismo, é uma maluquice, cara. Quem é que mora nessas regiões aí dos prédios de aperto de mão? Trabalhador, às vezes estudante, trabalhador mais precarizado, que ainda tem na China, tipo entregador, né? O pessoal que não tem como pagar para morar num lugar melhor. Tá. Ou gente que já morava ali há muito tempo e não sai dali. Tá. E a recepção lá foi... Mesma coisa Porque assim, você fala da segurança da China lá. Sim. Tu entrou lá amarradão e não acontece nada? Não acontece nada, cara. Não tem sei lá, uma boca de fumo em lugar nenhum lá? Deve ter. Claro que tem, né? Tem droga na China. Tem. Eu conheço gente que compra pelo Telegram. Mas é proibido, né? Imagina. Você vai preso. Assim, não vai preso por muito tempo, mas acho que é 15 dias, acho. Se os caras te pegar fumando maconha na China. Estrangeiro vai deportado. Não tem escolha. Teve um diretor global da Volkswagen que foi para Tailândia. A Tailândia estava liberado, né? E aí ele volta para a China, testam ele no aeroporto. E na China, se eles testarem no aeroporto, é a mesma coisa que como se tu tivesse usado dentro da China. O cara só recebeu lá, ó, você tem tantos dias para ir embora. Diretor global da Volkswagen. Que merda. É séria a parada lá então, né? Por conta das guerras do ópio também, né? Que é a Inglaterra, os Estados Unidos, França, eles travam 2 guerras contra a China para traficar droga lá dentro, cara. A rainha Vitória é a maior traficante de droga da história. E é o tipo de coisa que a gente não pensa assim, que famílias dos Estados Unidos que estão até hoje ricas lá, ficaram milionárias traficando droga dentro da China. Eles não vê o povo falando disso, né? Me explica um pouco de como isso daí funcionou, como aconteceu. Então, a China vendia muita coisa para a Inglaterra através de uma empresa privada chamada Companhia das Índias Orientais, mas não comprava muita coisa dos outros. Inclusive o presidente, não, o imperador Qianlong, que era o mais longevo da China, ele ainda fala, a gente não precisa de nada do que os bárbaros produzem. Ele manda uma carta assim, muito bonita, né, para a rainha Vitória e fala, a gente não precisa de nada de vocês. E criou um desbalanço comercial muito grande com a Inglaterra, porque a Inglaterra pagava com prata essa que vinha da Bolívia e do Peru, ia para as Filipinas, que era colônia espanhola, e dali ia para a China. E aí os caras, o que a gente vai fazer? A gente precisa pegar essa prata de volta. Eles começam a vender esse ópio para a China, tráfico, né? Isso já no final do século XVIII. Planta na Índia,
vende em Calcutá, que era na Índia, em bolsas. Dali o pessoal leva para algumas ilhas perto de Hong Kong, que tem lá 200 ilhas mais ou menos, e eles botam em barquinho menor e saem para dentro da China traficando. E chega ali em 1839, vai um emissário do imperador, vai lá e destrói não sei quantas toneladas de ópio. Aí a Companhia das Índias Orientais tinha um exército, vai lá e invade a China. E a China estava numa soberba tão grande, a dinastia Qin, que eles não enxergavam que eles iam apanhar, cara. E apanharam, né? Em 3 anos acaba a guerra, e eles têm que ceder a ilha de Hong Kong, né, para o Império Britânico. Nessa época, todo o negócio na China com estrangeiros era feito na cidade que eu moro, que um dos motivos é porque é longe de Pequim, e eles não queriam estrangeiro lá. Então, a Inglaterra força a abertura de mais portos para negociação, porque eles queriam vender mais produtos e também pegar produtos de outras regiões. E aí, em 1840 alguma coisa, começa a Segunda Guerra do Ópio, que é outra coisa também. Mataram um missionário francês numa província que não era para ele entrar. A França usa isso como desculpa para entrar na guerra. Eles prendem um barco britânico também, chamado Flecha, Arrow em inglês. E eles usam isso de desculpa e travam outra guerra para abrir mais portos, para forçar a aceitação religiosa, porque é assim que o cristianismo recente entra na China, através da guerra. E os Estados Unidos, depois da independência, eles já negociavam com a China, mas eles negociavam através da Companhia das Índias Orientais, que era do monopólio britânico. A hora que eles se libertaram da Inglaterra, eles não, agora é cada um por si. Eles começam a comprar ópio na Turquia, porque na Índia era a Inglaterra que produzia, compravam na Turquia e levavam para a China para traficar. E aí a gente tem a família Astor, que é dos hotéis Astoria, tem Forbes, acho que é John Kerry, que era um secretário de Estado, alguma coisa, é descendente. O Franklin Delano Roosevelt, presidente na Segunda Guerra Mundial, o avô dele era traficante de ópio, porque no fim eles usaram esse poder, esse dinheiro, para legalizar as famílias, para construir universidades, para colocar os filhos na política, e tá até hoje. Entendi. E aí a China não quer mais saber de droga lá. Beber uma cachaçinha pode. Não, eles fazem a cachaça lá, inclusive, a cachaça de arroz Baijiu. É boa? 56% de álcool. Nossa. Faz. É boa? É boa. E aí, o ópio depois só vai ser proibido muito tempo depois, né? E aí vem o Partido Comunista e os caras, não pode jogo, não pode prostituição, não pode droga, não pode. Cigarro e cachaça que pode, né? Inclusive, as empresas tabagistas são do governo, as 3 maiores. Mas outro tipo de droga, maconha, cocaína, sei lá, qualquer coisa, não pode. Você falou que as 3 maiores empresas tabagistas são do governo, mas as maiores empresas chinesas são do governo, não são? Eu não sei dizer se as maiores mas são empresas muito grandes, né? Não, tá. Mas assim, ainda que não sejam do governo, elas... Tem uma participação. O governo tem a participação, o governo diz ali mais ou menos... Algumas, né? Nem todas, todas, né? Nas empresas grandes, muito, muito grandes, tipo a empresa que eu trabalhava... Qual que era a empresa que você trabalhava? Eu trabalhava para Haier, que é uma empresa de eletrodoméstico. É uma das top 500 do mundo. Né? Lá, com certeza, no board de diretoria, tem alguém do partido que é para garantir que a empresa segue os rumos que o país quer seguir. Porque assim, olha, se a gente precisar fazer agora máquina de lavar roupas, não vai fazer geladeira. Ah, porque geladeira tá dando mais lucro. Isso não é problema nosso. Você vai fazer máquina de lavar roupa, que é o que o país precisa agora. Então, sim, eu tô resumindo de uma forma bem simples, simplificando assim. Mas a ideia é essa, né? Que as empresas estejam seguindo o caminho e os planos do partido.